Nesse dia 16 de julho de 2020, eu tive uma experiência com Deus de madrugada às 3 da manhã. Jesus apareceu para mim. Eu botei aqui não toda não, mas botei aqui 8 minutos de áudio compartilhando essa experiência com mais detalhes. Está aqui no nosso Telegram. Você que não participa ainda, diariamente eu ponho conteúdo para você ser alimentado espiritualmente. Isso é algo que o Senhor tem colocado no meu coração para abençoar você e a tua vida, porque é uma missão divina. Deus ele tem algo muito grande para resolver com você. Ele quer que você faça parte desse Telegram a fim de que você seja edificado, que você levante a sua moral. Deus ele está querendo alimentar a tua fé a fim de que você vá para o próximo nível. Tá aqui um pedacinho aqui. Foi hoje de madrugada, do dia 16 de julho de 2020, eu acordei às 3 da manhã. Isso tem sido algo muito inconsistente, que essa hora do madrugada eu acordo e eu tô sem sono nenhum. O sono, ele some, ele desaparece. Não consigo... São 8 minutos de áudio aqui, você participa lá, entra no nosso Telegram e você vai saber de mais detalhes sobre isso. Mas eu vou explanar um pouquinho mais de como foi que aconteceu. Quando foi 3 da manhã. Isso tem acontecido bem consistentemente mesmo. De madrugada eu acordo sem sono nenhum, some. O sono, simplesmente ele some, ele desaparece. Não tenho nenhum cansaço, não me sinto fraco, nada. Eu só acordo como se fosse 7 da manhã, 8 da manhã. Não fico com medo, não tenho temor, nada. Eu só chego e eu fico como se alguém literalmente tivesse me acordado. E quando foi 3 da manhã de novo agora, 16 de julho de 2020, eu acordei. Eu não consegui dormir. Então, voltei para minha cama e fiquei orando ali. E eu falei assim, Senhor Jesus, qual é a direção que o Senhor tem para esse povo? Qual é a direção que o Senhor tem para as pessoas que estão perto de mim? Eu quero ser mais usado, Senhor. Eu quero ser mais um canal de bênção para as outras pessoas. E comecei a orar. Interessantemente, pessoal, eu tô passando por um momento da minha vida que eu não tô muito assim orando pelas minhas necessidades, não. Tô orando assim mais assim em um meio de Deus me abençoar para ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Ou então, uma forma de Deus me dar revelação a fim de que eu venha edificar o reino, venha levantar. Claro que eu também continuo orando pelas minhas coisas, continuo orando por coisas que eu preciso de oração, resposta, mas agora eu tenho focado mais nas pessoas. É algo que Deus tem me ensinado. Quando foi 3 da manhã hoje, eu não consegui dormir, orei por determinadas coisas, e aí voltei para minha cama, fiquei orando ali, e nisso que eu tava orando, os meus sensos, o físico, meu olho, meu corpo, ele começou a relaxar. Ele foi relaxando, de repente, eu fui arrebatado um espírito ali. Nesse arrebatamento de espírito, Jesus ele se apresenta para mim com uma explosão de luz. Eu não consegui ver nada dessa vez. Tem vezes que eu conseguia ver o rosto, ver o cabelo, ver os detalhes. Toda a vida que Jesus aparece, ele se manifesta de uma forma diferente. Quando foi agora, foi uma explosão de luz que veio. Mas eu não estava nesse mundo físico, eu não estava aqui nessa estratosfera terrestre. Eu estava no espaço, como se fosse o universo. E logo ali, Jesus ele se apresenta com uma explosão de luz. É como se fosse assim eu não sei explicar, foi uma explosão de luz muito forte, branca, assim, que era para todo lado. Se eu tivesse com o meu olhar físico mesmo, humano, aquilo tinha me cegado. Mas ele se apresentou numa explosão de luz e aquilo era algo consistente também, ficava brilhando muito, ele falava comigo ali. Ele falou 3 coisas. Primeira coisa que ele falou assim: não temas. Quando ele falou isso pra mim, não temas, não era pra ficar com medo dele, mas era pra não ficar com medo das situações do mundo. Não era pra ficar com medo dos eventos apocalípticos que estão acontecendo. Não era para ficar com medo dos inimigos da igreja, dos inimigos da família. Naquele arrebatamento de espírito eu tinha o discernimento que ele não estava falando de não ficar com medo da experiência que eu estava tendo com ele. Mas não era para ficar com medo do que está acontecendo hoje no mundo. Tudo de mal, tudo de pecaminoso, tudo depravado que você vê aí, tudo de ruim. E também os sinais, terremoto, raio, tudo, não é para ficar com medo. Ele falou isso, não temas. Segunda coisa que ele falou foi assim, eu sou contigo. Ele falou comigo assim,
Eu sou contigo. Mas quando ele falava isso pra mim, não era apenas pra mim. No arrebatamento de espírito, eu entendia que aquilo ali também era para o corpo, era para a igreja. Que a igreja hoje está com medo das coisas. A igreja hoje está vendo tudo, mas se esquece da palavra. Quando ele falava não temas, eu entendia que a igreja estava cética. A igreja estava cheia de filosofias vãs. A igreja estava cheia mais de ciência. A igreja não estava mais discernindo o poder de Deus. A igreja perdeu o discernimento. A igreja não conseguia identificar mais quando era o Senhor que fazia os sinais e quando era o homem. A igreja perdeu a identidade. A igreja abraçou o espírito de orfandade. E nisso ele falava, eu sou contigo. A igreja hoje, quando vê os sinais nos céus, ou na terra, ou no ar, no mar, no solo, ela fala que é o projeto HAARP, ela fala que é o projeto Bluebeam, ela fala que é o projeto da NASA. A igreja perdeu o discernimento, não conseguem mais identificar quando é Deus que está fazendo as coisas. A palavra fala que o homem carnal não discerne as coisas do Espírito. A igreja, então, ela abraçou filosofias vãs. Quando o Senhor me falava isso, revelação vinha. Revelação vinha, revelação jorrava de Jesus. Ele ia falando, aquilo vinha. A terceira coisa que Jesus me dizia ali naquela experiência de arrebatamento do Espírito que ele falou foi o seguinte: os inimigos da igreja têm muito mais medo da igreja do que a igreja tem medo deles. Que é a igreja hoje tem medo dos seus inimigos. A igreja hoje teme os seus inimigos. Mas Jesus me falava que os inimigos da igreja têm mais medo da igreja do que a igreja tem medo dos seus inimigos, mas ela não reconhece. Ela não reconhece a sua autoridade. Porque se você não sabe a sua identidade, você jamais reconhecerá a sua autoridade. Quando eu tive essa experiência, não era Jesus fala, não temas, aí pausa. Eu sou contigo, pausa. Os inimigos da igreja têm mais medo da igreja do que a igreja tem meus inimigos. Não foi assim. Foi tudo de uma vez. Foi de uma vez. É como se aquelas 3 frases estivessem dentro de uma e viesse para dentro de mim. Dentro do meu espírito, eu recebi aquelas informações. Foi rápido. Quando Deus ele fala como Deus. É algo sobrenatural. Ele passa as informações de uma vez só. Chega aí, pá, toma, recebe. E você já sabe, já é ciente daquilo que ele está falando para você. Quando ele fala essas 3 frases, entra como se fosse uma dentro do meu espírito, eu recebo, eu abraço aquilo. Várias outras coisas Jesus me falou nessa experiência de arrebatamento do Espírito. Mas o que eu vou falar agora nesse vídeo é a questão da igreja, que perdeu a sua identidade e está desorientada. Não sabe quando Deus faz as coisas. A igreja não sabe mais. A igreja... Deus ele tá falando aí. Deus, ó, esses vídeos todos que aconteceram no YouTube agora, que eu postei pra vocês, que eu fiz. Olha só. Vídeo aí, raios na Filipinas. O relâmpago escreve Jesus. Teve gente que fala que Projeto Bluebeam, HAARP, NASA. O povo perdeu o discernimento. Não sabe mais quando Deus está falando. Quando eu tive aquela experiência, o Senhor me revelava a filosofia. A igreja está cheia de filosofia vã, que não vai levar a nada.
no dia do arrebatamento da igreja, infelizmente, muitos vão ficar. Porque abraçaram filosofias vãs. Não têm intimidade com o Criador. Não conhecem o poder do Senhor. Mistificaram demais. Trouxeram muitas doutrinas erradas para dentro da igreja. Muita doidice, muita filosofia, muita ciência, razão humana. Eu acredito que vem um avivamento agora nessa década de 2020 a 2030. E esse avivamento, ele é muito necessário a fim de que você desperte. A minha oração é para que no nome de Jesus, teus olhos espirituais se abram agora, em nome de Jesus. Que os teus ouvidos, em nome de Jesus, se abram agora. Que a tua boca fale os mistérios de Deus. Que os oráculos de Deus se manifestem para você de madrugada. Igreja, estamos na última hora. Deus fala e ele vive. Uma vez que você se torna membro do nosso canal no YouTube, você vai ter acesso a lives exclusivas, estudos exclusivos no Profeta e também perguntas que você não teve oportunidade de perguntar aqui. Todo dia que a gente se reunir live ali nas nossas lives exclusivas, eu vou estar selecionando de 5 a 10 perguntas para poder responder. Don't know what you want. Let's have a bit of fun till our downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. E vários outros benefícios. Seja membro!